Agora eu quero que vocês entendam teoricamente falando. Pense que eu tenho um pote aqui, um pote. Aí eu tenho um certo volume sendo ocupado por algo que está dentro dele e tenho uma certa pressão que esse gás que está ali dentro está ocupando. Se eu apertar, o que eu estou fazendo com o volume? Diminuindo o volume. O que eu vou fazer com a pressão ali dentro? Aumentar, entendeu? Então, por isso que eles são inversamente proporcional. Então, se eu diminuo o volume, eu aumento a pressão. Se eu aumento a pressão, eu diminuo o volume. Se eu diminuo a pressão, eu aumento o volume. Sempre é um desproporcional ao outro, ou inversamente proporcional. Agora, vamos pensar na isobárica. Se eu pego e aumento a temperatura, vocês não estudaram calorimetria ainda, mas o aumento da temperatura é basicamente o aumento da agitação das partículas. É isso que a tradução da temperatura é isso. Então, se eu aumento a agitação das minhas partículas, logo eu vou aumentar o volume que elas vão querer ocupar, entendeu? Cada vez que elas se agitarem mais, elas vão querer ocupar um espaço maior. E com isso, nós temos a relação que elas são diretamente proporcional. Se eu pego e faço a isométrica, eu mantenho o mesmo volume. Então pense, o meu pote não vai poder aumentar e nem diminuir. E eu começo a aumentar a temperatura ali, E essas partículas começam a se movimentar de maneira mais rápida. Se eu não tenho um espaço maior para elas irem e elas estão se movimentando de maneira mais rápida, o que vai acontecer? Eu vou aumentar a pressão ali dentro. Imagine aqui, ó, se essa sala estivesse cheia aqui. Cheia não, vamos dizer, cheia de 60 alunos aqui dentro. Se vocês começassem a se movimentar desordenadamente, gente, sem cuidar se ia bater no outro ou não, começasse a se mexer igual uns loucos, assim, de maneira caótica, o que aconteceu? Vocês iam se bater muito. E a pressão entre vocês aqui dentro ia aumentar muito, entendeu? Porque não ia ter espaço para onde vocês irem se movimentar tanto. Por isso que ia aumentar a pressão. Então, essas formulazinhas aqui, não é só matemática aqui, é algo que dá para pensar tranquilamente na hora de responder uma questão, entendeu? É algo assim que faz sentido, só que tem que parar e dar uma analisada bem boa.